Olá, estou aqui para falar mais uma vez das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem feito por nós. E hoje falarei mais um pouquinho sobre a antiga aliança e a nova aliança. O poder da nova aliança, o poder de substituição da nova aliança. E para fazer isso, eu vou usar o texto de Jeremias no capítulo 31, começando pelo versículo também 31. Vamos lá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Percebamos aqui que Deus está dizendo que fará uma nova aliança. Isso aqui ele está falando para Jeremias. Então, no tempo de Jeremias, Deus ainda não tinha feito essa nova aliança. E nós sabemos hoje que essa nova aliança foi feita através de Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz e com a sua ressurreição. Então, quando Deus fala que vai fazer uma nova aliança, ele automaticamente está excluindo a antiga aliança. E essa nova aliança, Deus fala aqui nesse versículo 31 que vai fazer com o mesmo povo que ele fez a antiga aliança, que é a comunidade de Israel. Mas como seria, que aqui foi no tempo de Jeremias, como seria essa nova aliança? Vamos ler no versículo 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha o que Deus está dizendo. Não, a nova aliança que eu vou fazer com vocês, comunidade de Israel, não será como aquela aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. E como foi essa aliança que Deus fez com os antepassados de Jeremias, com os antepassados daquele povo que estavam ali vivendo na época de Jeremias? A aliança foi da seguinte forma. Deus chamou Moisés no alto do Monte Sinai e deu-lhes mandamentos e lhe deu leis, para que eles cumprissem na terra que ainda iriam tomar posse. Então Deus está dizendo aqui, não vai ser como aquela aliança, onde houve derramamento de sangue de animais, para que a aliança fosse firmada. Então Deus está, já nesses 2 primeiros versículos, excluindo totalmente aquela primeira aliança. Só falando isso aqui, eu já poderia levantar e terminar o vídeo. Porque não há um segundo entendimento aqui. Não há nada aqui que esteja de difícil entendimento. Mas vamos continuar. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Veja o que Deus está dizendo. Porei a minha lei no íntimo deles e nos seus corações. Na antiga aliança, os mandamentos foram postos dentro de uma arca. E esta arca ficava dentro de um tabernáculo. Mas na nova aliança, Deus diz, porei a minha lei, os meus mandamentos, os meus decretos no íntimo deles. Deles, Deus diz deles, porque ainda não havia feito a nova aliança. No íntimo deles e em seus corações. Quer dizer, a nova aliança, ela está no coração das pessoas. No coração daqueles
com quem Deus faz e fez esta nova aliança. Então, só aí nós estamos vendo Deus descartando a arca da aliança antiga. Isso é um descarte da arca da aliança antiga. Isso é um descarte do tabernáculo antigo. Porque Deus está fazendo uma aliança agora e já fez através de Jesus Cristo, como já falei, estou repetindo. E esta nova aliança com a mesma nação de Israel seria posta e foi posta dentro dos corações daquelas pessoas que andaram com Jesus, que aceitaram Jesus, que tiveram fé em Jesus e até hoje dos que têm fé em Jesus, tanto judeus quanto gentios. Apesar de Deus estar falando aqui que iria fazer uma aliança com Israel, mas nós também entramos nesta aliança pela fé. A antiga aliança não era pela fé, mas como a nova aliança é pela fé, os gentios também entram. E podemos ver aqui a substituição da aliança, das leis, dos mandamentos, através de uma nova aliança que o mesmo Deus fez. As pessoas costumam falar a seguinte coisa: a lei de Moisés era a lei de Deus. Como é que Deus vai abolir a sua própria lei? A lei de Moisés era a lei de Deus, mas Deus substituiu. Deus é o mesmo, mas as alianças não são as mesmas. Então, se estamos sobre uma nova aliança, não precisamos cumprir as alianças antigas. Vamos ver aqui também no livro de Isaías mais algumas passagens onde Deus substitui elementos da antiga aliança pela nova aliança. Isaías capítulo 1, vamos pegar no capítulo 1, capítulo 2 primeiro. Capítulo 2. Vamos ler no início do capítulo 2. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Vejam só esta passagem. Qual a substituição que Deus faz aqui? Existem dois elementos aqui importantes: o monte e o templo. E Deus fala: muitas nações correrão para este templo. Nós sabemos que o primeiro templo, feito ali por Salomão, construído por Salomão, era um templo que apenas a nação de Israel podia subir para adorar. Porque, de acordo com a lei, apenas Israel podia adorar naquele templo. Mas neste templo, que fala Isaías aqui no capítulo 2, Deus diz que muitas nações subirão para adorar neste templo. Terão permissão para adorar neste templo. Vejam aí logo a substituição de quê? Qual elemento? O templo. A substituição do templo. E o monte? Ou melhor, antes de falar do monte, vamos aqui no capítulo 6, para nós vermos qual foi esse templo que Deus substituiu. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado,
e a aba da sua veste enchia o templo. O templo que Deus fez a substituição é esse aqui, do templo antigo de Salomão, por este templo aqui em que Deus está. É a este templo que nós temos que subir para adorar ao Senhor. E sobre o monte, vamos continuar aqui no capítulo 2, virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. A lei sairá de Sião. Ora, nós sabemos que a lei antiga, a lei de Moisés, saiu do Sinai e não de Sião. Mas na nova aliança, Deus diz que a lei sairá de Sião e não do Sinai. Mas esse monte Sião é o monte onde está este templo que nós lemos do capítulo 6. Então não pode ser uma Sião terrena. Aqui essas passagens nos levam a entender que Deus está dizendo que a lei que vinha através de Cristo, a lei de Cristo, sairia do monte Sião, uma Sião celestial e não uma Sião terrena. Porque uma Sião terrena não comporta um templo celestial, pelo menos agora. Não sei na vinda do Senhor, mas pelo menos agora, a Sião que está lá em Jerusalém, lá na chamada Terra Santa, lá na Ásia, ali no Oriente Médio, ela não comporta um templo celestial. E o templo em que Deus está falando é este templo do capítulo 6, que substituiu, na verdade, através de Jesus Cristo, ele substituiu o templo feito por Salomão. Então, vejamos aqui que duas substituições, a substituição do templo e a substituição do monte. O monte de Deus não é mais o Sinai, que era chamado de monte de Deus pelos israelitas. E o templo de Deus não é mais o templo construído por Salomão. O templo de Deus agora é um templo celestial, aquele templo em que Jesus entrou para oferecer sacrifícios eternos. Quando ele ressuscitou, quando ele subiu aos céus, ele entrou nesse templo celestial, neste tabernáculo celestial, para oferecer sacrifícios eternos. Então eu quero que vocês percebam aqui as substituições que através dos profetas Deus está fazendo na nação de Israel, através da nova aliança. Através da boca dos profetas, Deus falando sobre essa nova aliança. Vamos aqui agora falar sobre o sacrifício. Pula aí sua Bíblia para o capítulo 1. Vamos ler o que eram os sacrifícios da antiga aliança e ver se Deus ainda se agradava com eles. Vamos pegar no versículo 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, congregações, reuniões.
cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês o meu rosto. Deus está falando que até as orações deles eram repugnantes. Mesmo que multipliquem suas orações, olha só, mesmo que multipliquem suas orações, e tem gente que diz que Deus não rejeita a oração, né? Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então, veja o que Deus está dizendo aqui. Que mesmo as orações deles, Deus não escutaria. Então, veja nessa passagem do capítulo 1, Deus rejeitando todos aqueles elementos da antiga aliança, sacrifício de animais, ofertas, dízimos, sábados, orações. Deus anulando, substituindo, rejeitando todas aquelas coisas. E substituindo pelo quê? Agora nós vamos no capítulo 53 de Isaías. Vamos ler apenas um versículo. Versículo 10. 53, 10 de Isaías. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. De quem Deus está falando aqui? De Jesus Cristo. Veja que Deus estava rejeitando aquelas ofertas da antiga aliança, como nós lemos no capítulo 1, e Deus aceitando, e Deus substituindo pela oferta que seria o seu próprio filho. Então, percebam sempre que há uma substituição. E no livro dos profetas está repleto dessas passagens que mostram a substituição da antiga aliança pela nova. A substituição dos elementos da antiga aliança pela nova. Até o próprio monte, como eu já mostrei, foi substituído. Então, no Salmo 40, também fala dessa substituição. Quando Deus diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, Deus não quis, mas um corpo me preparastes. Deus não quis sacrifícios e ofertas, mas preparou um corpo para seu Filho Jesus quando ele viesse. Um corpo que seria a substituição dos sacrifícios, ofertas, dos dízimos, da Páscoa, do sábado, de tudo aquilo, de todos aqueles elementos da antiga aliança. Basta estudar as escrituras que podemos perceber. Mas hoje, nas congregações que conhecemos, os líderes, e foi mais por isso que eu trouxe essa palavra, os líderes religiosos forçam as pessoas a cumprir essas leis, essas obrigações, esses mandamentos que estão na antiga aliança. E pior, distorcem tudo. Chamam dízimo a algo que não é dízimo. Chama ceia a algo que não é ceia. Chama oferta a algo que não é oferta. E assim vão distorcendo até mesmo a antiga aliança que já foi abolida. E usurpando, empobrecendo as pessoas, enganando aqueles que querem entrar no reino de Deus, mas que
acham essa barreira aqui, encontram essa barreira na frente, a barreira da mentira. Então, é hora de quebrar essa mentira, é hora das pessoas saírem do engano. Muitos desses líderes pegam passagem da antiga aliança, passagem da Bíblia para tentar afirmar que Deus está mandando, que se você não fizer, você é ladrão, você é errado, você é isso e que é aquilo. E usam essas passagens da antiga aliança de Moisés, principalmente essas, para tentar escravizar as pessoas em leis que não podem salvar as pessoas. Então está na hora de pessoas sinceras e verdadeiras se levantarem para denunciar essas mentiras. Porém, como eu não vou poder falar de todas as substituições que estão aqui no livro dos profetas, que você encontra muito no livro dos profetas, vou pegar uma para chamar assim de golpe de misericórdia. Essa elimina tudo. Está no próprio livro de Isaías, capítulo 65. Vamos lá. Capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Vamos lá. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo trarei prazer. O que Deus está falando aqui? Que a nova aliança, ela tem o poder de substituir até mesmo o mundo. Quando Deus fala assim, vou criar novos céus e nova terra, que ainda Jesus não havia vindo e o fim ainda também não chegou. Mas Deus fala, vou criar novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, através de Jesus Cristo, esses novos céus e nova terra seriam criados, porque Jesus Cristo é o primeiro homem, ou melhor, desculpe, Jesus Cristo é o segundo homem. O primeiro homem foi Adão. E com o primeiro homem foram criados o primeiro céu e a primeira terra. Com o segundo homem vem um novo céu e a nova terra. Então, o novo céu e a nova terra substitui o primeiro céu e a primeira terra criada no início. Então, veja que até o próprio mundo que o próprio Deus criou lá no início, ele diz, vou substituir, vou anular, vou tirar, vou criar agora um novo céu e a nova terra. E no mesmo versículo não diz só um novo céu e nova terra, uma nova cidade e um novo povo. Vou criar um novo céu, nova terra, nova cidade e novo povo. Então, essas são algumas das passagens que mostram Deus substituindo todas as coisas. Porque quando Deus diz que vai substituir um novo céu, que vai substituir o céu e a terra, ele está dizendo que vai substituir todos os elementos que foram criados juntos com o céu e a terra. Então esses novos céus e nova terra terão novos elementos, novas vidas, novos animais, novos peixes, novos animais terrenos, novas pessoas. Então, vejam o poder da nova aliança. Essa é uma promessa que ainda não se concretizou. Se concretizará apenas na vinda do Senhor. Mas que já está preparada. Deus já falou que vai fazer. E se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, não podemos estar ligados às coisas desse mundo, porque
como eu li aqui, até este mundo será substituído por um novo mundo através da nova aliança, através do poder que foi feito, através do poder da nova aliança. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Tem muita coisa, muita substituição aqui no livro dos profetas que eu poderia pegar, só que aí eu não ia conseguir falar de tudo, que são muitas substituições, mas aconselho a vocês a lerem o livro dos profetas, onde Deus mostra as substituições que Ele fez através de Jesus Cristo, trazendo a nova aliança. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, entregou os sacrifícios perfeitos no templo, no novo templo, e na sua vinda todas as coisas serão consumadas. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.